A grande questão é o seguinte: o Santos vai ter que jogar com a mesma intensidade, sofreguidão e volúpia que jogou na última partida e ganhou. E agora vem o exemplo. Nájila Luz, eu sinceramente não gostaria de estar na sua pele. Não, mas as coisas estão melhorando. A maré está para peixe. A maré está para peixe. O Santos pega, né, o Atlético Paranaense sábado amanhã às 17 horas. Um jogo fora de casa. O Santos aí com alguns desfalques, Marinho e Zanocelo, que foram titulares contra o Fluminense no meio da semana, estão suspensos e dão lugar a Ângelo, nosso menino da Vila aí de 16 anos, será titular. Foi, né, titular nessa última atividade do Carille antes desse jogo contra o Atlético Paranaense, e teremos provavelmente o Marcos Guilherme jogando no meio-campo. Aí o Diego Tardelli seria, né, avançado um pouco mais para fazer uma dupla mesmo de ataque com o Ângelo. Em relação à escalação do Santos, né, essas são as únicas mudanças. O Luiz Felipe foi relacionado, mas ele deve começar no banco de reservas. E o Santos deve enfrentar um Atlético Paranaense misto. As informações, né, que vem lá do Paraná é de que o Atlético Paranaense teve um desgaste muito grande, né, com o jogo contra o Flamengo. Eles jogaram até alguns minutos com um jogador a menos, né, que foi expulso. E os mais cotados para saírem desse time é o Pedro Henrique, zagueiro, Léo Cittadini e Nicão, né? Ou seja, duas lei do ex aí a menos, porque Cittadini e Nicão já tiveram passagens pelo Santos, né? Então, talvez um Atlético Paranaense mais desfalcado aí para esse jogo contra o Santos. E é importantíssimo essa partida em termos de tabela, porque o Santos pode aí, né, pegar o elevador, ganhar algumas posições, está com 32 pontos no momento, em 16º, e o Atlético Paranaense está em 12º, com 34 pontos. Então, o Santos vencendo vai a 35, passa o Atlético Paranaense. Vale lembrar que no meio aí, né, das posições de Santos e Atlético Paranaense, o São Paulo pega o Internacional, que é um adversário difícil, o Ceará pega o Fluminense, e Bahia e Juventude se enfrentam. Então, assim, se tudo der certo para o Santos, né? Como o nosso ouvinte adora fazer a piada comigo do se der tudo certo para o Santos, a gente consegue subir algumas posições e, quem sabe, passar esse feriadinho aí mais tranquilo e mais longe também, né, da zona de rebaixamento. Mas vamos ver como vai ser essa postura do time do Santos. Confesso que depois da atuação, né, contra o Fluminense, estou mais confiante para esse jogo contra o Atlético Paranaense, e aí o Santos terá uma semana livre para pensar depois no clássico contra o Palmeiras. Você tá calma assim mesmo ou é só... Ah, eu tô calma. Eu acho assim que... Não, eu acho que vai pontuar. O mundo ideal seria uma vitória. Mas eu acho que pelo menos um empate a gente consegue garantir lá contra o Atlético Paranaense, que, como eu falei, né, vai poupar alguns jogadores. Tá, mas eu acho que assim, pode até ganhar. Mas a intensidade... Ó, vou dar um exemplo para você. É legal a gente falar com exemplos, que o exemplo é bacana, porque ele entra É a prática, doutor. na cabeçola. Entra mesmo ali no cerebelo e a gente encaixa. O Santos, para ganhar do Atlético, mesmo do CAP, mesmo tendo os caras sendo poupados lá, o CAP tá bem treinadinho. Encaixadíssimo. Tá encaixadinho. Vai sair uns caras, ok. E a moral dos caras, doutor? E a moral dos em caras? cima. Em cima. Que nem quando você abre champanha. Lá em cima é a moral. Aí o seguinte, a grama é sintética. Queira ou não, a gente que não tá acostumado, a gente que tem um futebol arte no gramado natural, quando pega o sintético tem um pouquinho de problema. Mas a grande questão é o seguinte: o Santos vai ter que jogar com a mesma intensidade, sofreguidão e volúpia que jogou na última partida e ganhou. E agora vem o exemplo. O São Paulo contra o Corinthians comeu o Corinthians, regaçou o Corinthians, passou por esmerilhou, passou com o carro, atropelou pela frente, mas nem tanto deu também. ré, atropelou, mas nem tanto também. Aquela vontade. No jogo seguinte, o que aconteceu? Perdeu. Não jogou com a mesma intensidade. Essa que é a parada. O próprio Santos, né? Contra o América, foi um Santos patético em campo.
E aí, contra o Fluminense, aí eu já estava totalmente desanimada para a partida, né? Quem acompanha aqui sabe o meu desânimo para esse jogo contra o Fluminense, e fomos surpreendidos. Agora, eu espero que os jogadores do Santos tenham entendido a necessidade de vencer, né? Pode passar o Atlético Paranaense, aí você coloca mais um time abaixo de você nessa luta contra o rebaixamento. Teve também um trecho dos bastidores que o Santos divulgou, né, depois da vitória contra o Fluminense. O próprio Marinho bastante emocionado, falando da vitória, falando, né, da entrega dos jogadores. E ele contou até um relato de um jogador do Fluminense, que obviamente ele não expôs, mas ele disse que o cara do Fluminense falou assim: olha, hoje vocês jogaram muito. Se vocês jogarem assim nos próximos jogos, vocês não vão correr risco. Né? Então foi um testemunho, digamos, aí do Marinho, de um jogador do Fluminense. E o Lucas Claro também, depois da entrevista, depois da partida, melhor dizendo, falou que o Santos tinha merecido vencer o Fluminense, que ele estava acompanhando os jogos do Santos e que, de fato, a postura do Santos na partida contra o Fluminense foi totalmente diferente. Então, eu espero que os jogadores entendam isso, né? Entendam isso. Sempre bom lembrar aqui, o Santos fez uma reformulação no departamento de futebol, trouxe o Edu Dracena, que é aquele cara mais boleiro, aquele cara, né, que acolhe o jogador, e também os salários estão em dia. É sempre bom falar isso. Né? Os salários estão, então não tem desculpa para não entrar e entregar o máximo para que a gente consiga, pelo menos, estou sendo legal, um pontinho contra o Atlético Paranaense. Muito bem, Nádia. Então tá bom. Muito bem. Vamos torcer aqui pelo nosso Santos. Pô, que isso? Eu imagino a torcida de vocês. Nosso Santos aqui, cara. Eu Tô torcer aqui. Comprar uma camisa pra mim. Não, porque eu fico E, triste. E o Paulo Henrique aqui no chat, hein? Ó, acordaram gigante. Eu avisei. Chupa Tony Santos, meu amor. Isso aí, Paulo. Chupatone é tradicional. Qual o nome dele, Naná? Qual o nome dele? O Paulo? Paulo Henrique. Paulo Henrique. Paulo Henrique, tamo Ganso. junto. Paulo Henrique Ganso tá aqui conversando com a gente. Tamo junto. É branco e preto e branco, meu velho. Tamo junto. Não, mas eu prezo demais pela alegria dos componentes desse programa aqui. Quando acontece alguma coisa com um dos times aí de vocês, eu fico muito triste. Porque eu penso logo na pessoa, falo, pô, é meu amigo, pô, minha amiga. Deve estar sofrendo esse momento. Não, eu acho que não. Eu penso, você sabe disso, você sabe que eu sou muito sincero, Nádia. Aqui o coração é gigante, é gigante. Eu agradeço, eu fico emocionado com o apoio. Boa noite, fanáticos do Bola Fora. Aqui é Paulo Henrique do Jardim Satélite. Eu falei para vocês que vocês iriam despertar o gigante. Agora todo mundo e o falou. Santos, meu amor. Agora é. Santos, coisa linda. Olha. Santos, eu te amo. Foi despertado, não tem para ninguém. Que venham todos os outros adversários que nós vamos atropelar. Santos, meu amor, eu te amo. Agora todo mundo ama o Santos. Quando tava na baixa, na zona de rebaixamento, Nádia Luz cair, chorando, ninguém falava pra Nádia, eu tô contigo, Nádia, tamo junto, agora tá tudo bem. Esse povo, eu vou te contar, viu? Esse povo, eu vou falar uma coisa,